trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1990. Collor extingue estatais e demite trabalhadores. O Sindipetro RJ participa ativamente da luta pela reintegração dos demitidos e da campanha Fora Collor. Em fevereiro de 1991, é deflagrada greve nacional, exigindo a suspensão das privatizações e a reintegração dos demitidos. Esta parte da história depende de você. Participe, seja você também peça fundamental na construção da luta. Tem um sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade, é apoiar a organização independente dos trabalhadores, é contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ. 61 anos. Sindipetro RJ, 61 anos. 61 anos de luta sincera, honesta, não traidora da categoria que esse sindicato, que muito nos orgulha, existe há 61 anos de luta pela categoria. Por exemplo, eu estou aqui vestindo uma camiseta. Essa camiseta aqui era de um trabalho fantástico que a Petrobras, eu diria, realizava. Que isso aqui era um programa de atualização para a vida e o trabalho, famoso PAVT. Esse programa da Petrobras, o RD Transformadores está aí ao vivo, legal. Muito obrigado aí pelo apoio. Também está o Gilmar Christian, está chegando aí, legal. Então, esse programa aqui, a ONU recomendava, não sei se recomenda ainda, porque a Petrobras está destruindo tudo de bom da Petrobras. A ONU recomendava esse programa da Petrobras para todas as grandes corporações do mundo, que era o Programa de Atualização para a Vida e o Trabalho e o Programa de Preparação para a Aposentadoria, o PPA, a PAVT e o PPA. Aí nós vemos que há um desrespeito tão grande, ao se desvalorizar a Petrobras, eles esquecem que estão desvalorizando o nosso próprio país. Eles estão não só desvalorizando hoje, com toda certeza, estão também desmoralizando o nosso país. Isso é muito triste, porque tudo que está sendo construído no país, tudo que foi construído e que está sendo construído é com o trabalho, com a dedicação dos nossos petroleiros Petrobras. É com o trabalho, a dedicação e o valor e o dinheiro do povo brasileiro. Quer dizer, então, não há nenhuma razão a não ser a única razão é se lamber botas. Se é para lamber botas, eles estão perfeitos. Tânia Bacelar, grande Tânia, boa tarde, seja bem-vinda. Pode botar seus comentários aí, sim. Então, se o objetivo é lamber botas, eles estão cobertos de razões. Porque eles estão lambendo botas, até para lamber botas, eles estão sendo
incompetentes, até para lamber botas. Quer dizer, então, o Brasil é um continente que tem em si, todos os elementos para a nossa independência. Tem todos os elementos físicos, químicos e pessoais. O trabalhador brasileiro, ele é reconhecido no resto do mundo. Ele é reconhecido no resto do mundo. O mundo reconhece o valor do trabalhador brasileiro. O mundo, menos esses canalhas aqui. Agora, temos que repetir sempre, depois que a CIA descobriu, que ao comprar o parlamento, que ao comprar a mídia, eles seriam capazes e por um valor infinitamente melhor. Dona Rita Valori, grande Dona Rita Valori, como vai o senhor? Estamos aí, Dona Rita, resistindo, e a senhora também espero que resista e fique em casa. Não vá se orientar por opiniões de gente doida, de gente maluca, de gente incompetente, de gente que só faz trair o nosso país, de gente que quer não contar valores, mas o desejo é contar mortes. Esses caras são uns verdadeiros assassinos. Eu ia falar isso depois, mas eu tenho que falar agora. Eles são uns assassinos em potencial, porque eles querem matar uma boa parte da população brasileira. Eles não se conformam de terem matado poucos com a reforma da Previdência, e querem matar mais. Eles viram o exemplo dos aposentados no Chile, mas a gente acaba entrando por outras searas. Dona Rita Valori, estamos aí, e eu espero que a senhora colabore também com a nossa transmissão aí, mandando um recado, colocando a sua opinião muito respeitosa, tá certo? Eu acho o trabalho da senhora fantástico lá no sindicato, a senhora se dedica, a senhora é uma pessoa que respeita os outros. Isso aí é que está faltando no nosso país, respeitar os outros, respeitar um ao outro. É isso que está faltando no nosso país. Aí o executivo no respeito legislativo, no respeito judiciário, e está um desrespeito total. Aí no final tem que vir um vírus para poder disciplinar esses caras e mostrar que eles não valem nada. Mostrar que o dinheiro não vale nada. Mostrar que o importante na relação do trabalhador com a empresa, com o empregado com a empresa, é o empregado que dá lucro para a empresa, não é o empresário, é o empregado que sustenta essa estrutura toda. O Enio Junei, valeu Enio, estamos aí. É o empregado que sustenta essa estrutura toda. Tá pequenininha ali para ler, a Tânia botou ali uma mensagem também. Como é que é, hein? Fala, amigo, sempre estarei te seguindo. Você tinha que estar lá dentro para mudar e tirar esses canalhas que estão... legal, pô, bacana. Nós temos que eleger gente nossa, é verdade, Tânia, você também. Temos que eleger gente nossa, gente da base. Mas eles têm esse fundo eleitoral trilhardário. O único objetivo desse fundo eleitoral trilhardário é poder manter vivo no parlamento, dos 513, pelo menos uns 400 para sustentar e manter a pouca vergonha deles, entendeu? É por isso que existe o fundo eleitoral. Não tem diferença nenhuma, não. O único objetivo é manter a pouca vergonha. O único objetivo é eles terem certeza que vão deixar lá uns 50
lá da oposição, deixa esses malucos ficarem gritando aí à vontade, porque nós temos certeza que o que nós enviarmos, para o parlamento passa. Então eles brincam, eles manipulam até com a oposição, porque se a oposição tivesse a estrutura que eles têm, era para botar o povo para decidir. Quem tem que decidir é o povo, mas não é gado, não é povo gado, não. Não é obediência cega, não. É obediência discutindo-se. É porque na época da ditadura se falava muito em participação popular, mas não basta a participação popular, tem que ser decisão popular. Você fala aí, por exemplo, no orçamento participativo, eu não quero mudar o foco, mas eu vou lá e volto aqui. Se fala muito do orçamento participativo. O orçamento participativo, você participa da elaboração do orçamento. E a execução? Quem é que faz essa execução? Davi Ribeiro está aí dando não sei o quê. Legal, Davi. Quem é que faz essa execução? Aí não tem controle, entendeu? Tem um controle meio que mascarado, não é? Mas a população que participou da elaboração não decide. Aí está errado. Está totalmente errado, porque quem tem que decidir é a população. Quando se falou no Estatuto da Cidade, olha só como é que as coisas são complementares. Tinha que ter um sistema de acompanhamento e controle. A população tem que ter acesso a um sistema de acompanhamento e controle. A população não pode ficar a reboque de executivo, de legislativo, não. A população tem que ter um controle total. Maria Lopes de Andrade está aí na área assistindo aí, legal, valeu, isso é bom. Estamos todo mundo aí reunidos e todo mundo preocupado. Não é só com esse vírus aí, o corona, não. Nós estamos preocupados, né, com pós-corona, porque aparentemente, esse vírus está despertando nas pessoas uma recomendação que já tem 2020 anos, que é a recomendação de amar ao próximo. Essa recomendação já tem 2020 anos, no mínimo. E ninguém consegue. Por quê? Ninguém tem tempo, né? Tem as viagens para cumprir, tem as tarefas para se cumprir. Aurora Conor. Valeu, Aurora. Boa tarde aí. Pode colocar seu comentário à vontade, porque eu vou ler o comentário independente de qualquer posição política. Obviamente, se vier alguma posição louca, que eu sei que não vai vir, porque quem não está na linha da defesa do humano, da defesa da vida, né? Da defesa do respeito mútuo, eu espero que saia do meu Facebook e que não troque nenhum tipo de ideia comigo. Eu não quero trocar ideia com quem defende a morte, com quem defende o desemprego, com quem defende esse espírito trevoso, essa idade média que está aparecendo aqui pelo nosso país. Eu não quero que fique nem no meu Facebook, em lugar nenhum. Não quero ter relações nenhuma com esse tipo de gente. Não quero. Eu me nego. Eu quero ter esse direito de nem me relacionar com essas pessoas, a não ser que essas pessoas entendam que estão errados, que votaram errado, que estão errados, que estão arrependidos. Aí tem conversa. Caso contrário, se for para defender essa maldade que está instalada no país, eu não quero nem conversar. Por quê? Aí eu poderei ser um mal educado. Na qualidade de professor, não é recomendado isso, mas eu sou humano, né? Eu sou humano
e sou limitado. Sou humano e sou limitado. Então, se vier defender essa corja que está aí, se vier defender as maldades que estão sendo colocadas nas costas do povo brasileiro, eu não quero assunto, porque eu serei grosseiro, eu serei mal educado. Então não venha com nenhum tipo de argumento para defender essa corja que está aí, tá certo? Eu agora vou fazer o seguinte, essa nossa transmissão, ela tem uma orientação, né? Eu faço sempre, eu divido em módulos o que nós vamos conversar. Mas eu fui até obrigado a desviar um pouquinho, porque realmente é muito chato. É muito chato certas coisas que acontecem na nossa vida. Nossa transmissão de hoje, o módulo 1 da nossa transmissão de hoje, é uma nota que foi encaminhada para a imprensa do Senado Federal. O módulo 2 vai tratar, mesmo que en passant, sobre o isolamento vertical e horizontal, qual a diferença que tem. O módulo 3 vamos conversar sobre as grandes petroleiras que estão se preparando para o petróleo a $10. Olha só, hein? Estão se preparando para o petróleo a $10, que era o preço do pré-sal. Do pré-sal. Nós temos lá o levantamento, lá na origem do petróleo a $10, mas isso aí é outro papo. O módulo 4, então, nós vamos retratar, nós vamos recapitular algumas lutas e revoluções na América Latina no século XIX, XX e XXI. No módulo 5, nós vamos fazer homenagem ao nosso pessoal da cultura, como, por exemplo, destacamos o Ernesto Nazaré, que fez dia 20 de janeiro, 157 anos. Eu nunca falo no passado, que essas pessoas estão vivas, porque só morre quem é esquecido. Vamos também, se der tempo, fazer uma homenagem ao Jorge Benjó, que está completando 78 aninhos. Né? Dia 22, completou 78 anos. E o Bira Presidente completou 83 anos no dia 23. O nosso módulo 6 tem uma relação completa dos aniversariantes, do dia 20 ao dia 26 de março. E a nossa fonte é sempre o site do Ricardo Cravo Albim. Quem quiser ir lá no site dele, é muito interessante, dá um banho. Ricardo Cravo Albim dá um banho de cultura. E o módulo 7 são informes que surgem de última hora. Surgiu aqui um informe de última hora e vamos tentar conversar sobre isso aí. Então, entrando aqui no nosso programa de hoje, a Lucileia também está colocando aqui um comentário. Lucileia, professor Ivan, meu mestre, com carinho. Legal, velho. Me lembrou um filme muito bonito, hein? Você falou sobre o mais importante na vida de todos, o amor ao próximo. Aí, deixa eu ver aqui se eu consigo ler mais. É só seguir esse caminho para a humanidade se tornar melhor. Verdade, Lucilé, verdade, bacana. Rose Merci Guevara, olha o sobrenome de quem está acompanhando a gente. Rose Merci Guevara. Quando fala em Guevara, nós só lembramos de coisas maravilhosas, né? De realizações incríveis, incríveis. Ah, mas houve matança, houve uma guerra, houve uma revolução, houve. Mas quem provocou isso? Quem provocou? Quem estimulou? Ele tem uma frase, depois que eles saíram vitoriosos da revolução lá em Cuba, tem uma frase que é atribuída a ele, que eu espero que realmente seja dele, que ele não quis ser ministro, ele não quis cargo nenhum no governo, porque ele falou que aonde tivesse qualquer tipo de injustiça, ele queria estar presente. Então ele não queria ficar em gabinete
com ar-condicionado igual um montão de babaca que estão aí, que não fazem nada pela humanidade e só querem ficar no gabinete fazendo maldade. E agora mesmo, esse imbecil acabou de falar há dias atrás que as reformas que iriam combater o vírus. Olha a capacidade de maldade desses caras, que as reformas iriam combater o vírus. Quer dizer, fazer campanha para as pessoas irem para a rua, totalmente na contramão da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Mas eu não quero, se bobear, eu me desvio direto, porque a raiva é tão grande. Agora, por falar em Guevara, é bom a gente lembrar, sabe o quê? Que aqui em Maricá, temos um hospital top de linha, um hospital que vai dar uma repercussão muito grande, que ninguém da direita, mesmo com coronavírus, vai querer entrar, né? Porque o nome do hospital é Hospital Che Guevara. Aí quem é da direita não vai querer, vai morrer de coronavírus, porque não vai entrar no hospital desse, obviamente, né? Não vai porque é o Hospital Che Guevara. Então ele vai procurar o hospital, não vou nem falar o nome, porque senão pode complicar a minha vida também. Nós temos que entender que a saúde, que a paz, a felicidade, é isso que importa, né? Como no nosso módulo 1, nós falamos sobre a nota à imprensa, que foi a Guevara que mandou. Não foi a Guevara que mandou? Ah, não, foi outra pessoa que mandou. A Thelma. Thelma que mandou. Obrigado, Thelma, por essa nota à imprensa que você enviou. A nota à imprensa diz o seguinte: neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria. Olha só. Responsável e comprometida com a vida e a saúde da população. Olha o primeiro parágrafo da nota à imprensa encaminhada pelo Senado Federal. Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da população. Não é liderança comprometida em contar mortos, não. É comprometida com a saúde da população. Segundo parágrafo. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República. Eu não vou nem falar o nome de quem é, porque senão eu posso vomitar aqui na transmissão. Então, consideramos grave a posição externada pelo presidente da República em cadeia nacional. O destino é a cadeia mesmo, entendeu? É a cadeia que é o destino desse sujeito. Em cadeia nacional. De ataque, olha só, de ataque às medidas de contenção ao Covid-19. Posição que está na contramão das ações adotadas em outros países, sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde, OMS. Reafirmamos e insistimos, 2 pontos, não é o momento de ataque à imprensa e também a outros gestores públicos. Por quê? Essa coisa que está aí atacou de cara a imprensa, mas a imprensa que ainda não está submetida totalmente aos interesses internacionais. Estão até submetida, mas não está ainda totalmente. Nessa hora, pelo menos aqui, eles manifestaram uma certa solidariedade. Não é momento de ataque à imprensa. Eu falo porque eu sou jornalista, meu registro está aí, para quem quiser ver. E também a outros gestores públicos. Por quê? Se atacou, como é que o presidente da República ataca governadores e prefeitos? Na cabeça de quem? Onde é que nós estamos vivendo? É o momento, na nota fala, é o momento de união, de serenidade e equilíbrio, de ouvir os técnicos e profissionais da área, para que sejam adotadas
as precauções e cautelas necessárias para o controle da situação antes que seja demais. Será que esses imbecis não estão vendo o exemplo da Itália, da Espanha, né? O que a China passou? Agora Nova York, que o outro maluco de lá também disse, não disse que era gripezinha, mas subestimou, né? Subestimou. Ele está vendo lá, agora, chegou na casa dele, está vendo como é que está Nova York. Aí, o último parágrafo. A nação espera do líder do executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. O Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for para a superação desta crise. Quem assina essa nota? Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Antônio Anastasia, vice-presidente do Senado. Esse foi o nosso módulo 1. Tânia Bacelar, você está falando o quê? Meu querido, colocaram um presidente que não saberia coordenar o Rio de Janeiro, quanto mais o Brasil. É verdade, Tânia, verdade. Não sabe coordenar nem o condomínio que mora, porque senão não teria determinados vizinhos. Valeu, Lucileia. Nós temos que lembrar, a Tânia também, a Lucileia também assinou aqui, legal. Nós temos que lembrar que o corona, esse C19, ele pega rico, pega pobre, pega presidente de bancos, pega senadores, pega a realeza, pega todo mundo. Nós soubemos aí, deu na imprensa, que o presidente do Banco Santander morreu com essa porcaria aí. Então não é dinheiro que salva. Isso esses imbecis ainda não entenderam. Não é dinheiro que salva. Não é dinheiro que vai salvar ninguém. Senão o presidente de um banco como esse não teria morrido. Isso tem que ficar claro para essa corja que está aí. O nosso módulo 2, ele trata, como eu falei, ele trata do isolamento, tanto vertical quanto horizontal. Mas aí seria bom que nós tivéssemos consciência e que nós soubéssemos diferenciar qual é a diferença, já que é um tema tão constante aí, essa questão do isolamento, tanto vertical quanto horizontal. E a gente vê, quando cruza o vertical com o horizontal, forma uma cruz, não é? E essa cruz nos lembra alguém. Aí nós vemos o seguinte, aconteceram agora, recentemente, várias declarações do presidente da República sobre os efeitos, né, do novo coronavírus. Esses efeitos sobre a economia, não é sobre o ser humano, os efeitos sobre a economia brasileira. Aí fala que muitos têm se falado sobre o isolamento vertical, mas qual é a diferença na realidade entre esses dois isolamentos? Nós vemos que boa parte do nosso povo brasileiro, que nesse momento está vivendo o isolamento horizontal por causa da pandemia. Essa medida, na realidade, ela é adotada quando grande parte da população é aconselhada por médicos e autoridades locais a ficar em casa para evitar aglomerações e, com isso, reduzir a disseminação do vírus. Vocês estão vendo a questão do isolamento horizontal? Quem aconselha o isolamento horizontal são exatamente os médicos e as autoridades locais. Aí um sujeito que está em Brasília, num ar-condicionado, que não mostra o resultado do seu exame. Por que será que não mostra? Né? Por que será que não mostra? Porque quem não deve não teme. Até que não temer. Quem não deve não temer.
Isso é importante lembrar, né? Informe o texto que... Não, estou aqui no texto, estou aqui nele, né? Então, esse isolamento horizontal, ele tem a grande prerrogativa exatamente o distanciamento social, né? Eliane Rondelli, valeu, Eliane Rondelli, tamo junto aí, valeu mesmo, hein? Estamos aí, bacana, pode colocar seu comentário à vontade. Então, esse distanciamento social, ele é fundamental, porque ele prioriza o ser humano. Mas esse isolamento traz prejuízos à economia. Olha a quantidade de trilhões de dólares que o governo americano está colocando na economia. Porque agora eles esquecem do mercado. Agora eles esquecem das indústrias, das empresas. Esquece do mercado, Deus mercado. Cadê o Deus mercado aí? O que eles querem fazer? Demissão. Demite. Porque eles sabem que quem dá riqueza para eles são os trabalhadores, né? Aí eles falam, mas não vai ter comércio. Aí não tendo comércio, a indústria não pode produzir, as indústrias vão fechar as portas. Pera aí. O capitalismo, ele sempre se reinventa. Como está acontecendo agora, as entregas em casa, nas residências, obviamente que tem que se ter todo um cuidado com esse contato. A economia, o trabalho em casa, não é? Que eles chamam de home office aí, o trabalho em casa. Hoje tem que se repensar todo esse modo de produção. Tem que se repensar todo esse modo de se produzir riqueza. Não é desrespeitando o meio ambiente, não é agredindo uns aos outros que vai se prosperar. Não! Agora é exatamente o momento onde as pessoas estão vendo que aquele horário de 8 horas preso num escritório, aquele horário é um horário meramente político de controle social, para você ficar preso ali e não ter como pensar, não ter como se relacionar. E esse era o grande projeto. Agora, com as pessoas em casa, trabalhando em casa, não é em casa de férias. Nós estamos trabalhando, todos estão trabalhando. Já tivemos hoje, a nossa Federação Nacional dos Petroleiros já fez uma transmissão ao vivo hoje, prestando grandes esclarecimentos, não só para a categoria, mas para a população no geral, porque estava transmitindo pelo Facebook, não era uma rede fechada, era pelo Facebook, para que todo mundo tivesse acesso às informações. Espera que chegou aqui mais um comentário da Lucileia. Mas também o cara está tão desacreditado que se ele apresentar o resultado do exame, eu sou uma que não vou acreditar. Para mim será mais uma fake produzida pela equipe do filhote. É isso. Quer dizer, quando um presidente da República perde credibilidade, está na hora dele pedir para sair. Vai embora, some, entrega a cadeira, entrega o posto, porque a população perdeu, alguns ainda loucos, ainda tem uma certa credibilidade, mas a população, no geral, desacredita dele agora. Até pessoas que votaram nele, e eu conheço gente que é arrependida de ter votado nele, já não concede a ele mais nenhuma credibilidade. Vocês já imaginaram um representante de um poder desse, sem credibilidade? Olha onde é que nosso país, olha o buraco que o nosso país está entrando, né? Então, nós vemos ainda nesse módulo do isolamento, que a Sociedade Brasileira de Infectologia, olha aonde essa coisa ruim que está aí se mete. A Sociedade Brasileira de Infectologia, ela defende
o isolamento de quase todos, não é só de idoso, não. A Sociedade Brasileira de Infectologia defende o isolamento de quase todos. Quando fala de quase todos, é porque tem algumas atividades realmente que é complicado para você isolar. Por isso que ela fala de quase todos. Mas isso cabe a quem? Aí é que entrariam as autoridades responsáveis para chegar e detectar quem poderia ficar isolado, quem não poderia, mas não. Ele quer que saia geral para o comércio funcionar. Lucileia, valeu, amigos. Josemar Barros e Manuel Jardim Monteiro, por estar aqui prestigiando meu sábio amigo e professor Ivan Luiz. Ô, Lucileia, peraí, assim tá exagerando também, né? Peão, pô. É um peão que vai para a internet, que conversa com as pessoas, e nós acabamos chegando a um denominador comum. Qual é o denominador comum? É o respeito ao próximo. Só isso, é só isso, né? Nós tratamos até aqui agora do isolamento horizontal, que é o isolamento que nos interessa, que interessa a quem ama o próximo, tá certo? Mas o vertical também existe em algumas situações, né? Não dá para o país, para o nosso país, baseado nas reações, nas consequências dos outros países, aplicar o isolamento vertical de cara, de pronto. Por quê? Porque esse isolamento vertical, ele separa apenas os idosos, porque eles estão tentando provar que os idosos, só os idosos, é que representam o grupo de risco. Não é só os idosos. Hoje, a humanidade toda hoje representa o grupo de risco. Claro, quem tem mais riscos pela questão da imunidade, né, são os idosos realmente. Mas não é só focar nos idosos. Isso aí não pode. E o vertical, ele está focando apenas nas pessoas idosas e naquelas pessoas que têm alguns problemas históricos já de saúde, que não é uma pessoa muito saudável. Então, o isolamento vertical, na minha avaliação de leigo, ele tem um vetor mais voltado para o aspecto econômico, né? O isolamento vertical, ele não é recomendado aqui no Brasil agora pelos médicos. Nesse momento, os médicos brasileiros não recomendam, em desobediência aí à ignorância maior, eles não recomendam o isolamento vertical, né? Ele fala, em primeiro lugar, olha só, o que é que eles tocam? O que é que eles tocam? Na questão das crianças, dos jovens e dos adultos saudáveis, que você, se você misturar tudo, essas crianças, os jovens, os adultos saudáveis teriam mais chance de serem infectadas com um novo coronavírus. Já que esse nicho aí teriam voltado à rotina considerada normal. Não dá para um estado de exceção, não dá para um estado de comoção nacional e internacional se voltar a uma rotina considerada normal. Não tem, só na cabeça de maluco é que poderia passar uma postura dessa, né? Porque isso colocaria também, de novo, as crianças, os jovens e adultos saudáveis ficariam expostos a serem infectados por esse vírus, se porventura o isolamento vertical ele fosse implantado, que os nossos médicos inteligentemente estão tendo a postura de não defender o isolamento vertical. Os nossos médicos estão tendo essa postura sábia, inteligente,
de não apoiar o isolamento vertical. Vale lembrar, é importante lembrar, que em cerca de 25% das crianças e adolescentes, a Covid-19 se manifesta sem sintomas. O maior perigo está exatamente aí. Em 25% das crianças e adolescentes, esse vírus ele se manifesta sem sintoma nenhum, ou com sintomas muito brandos, que poderiam passar despercebido. É como se fosse uma gripezinha, uma coisinha qualquer, e ele está lá pronto para atuar com os desavisados, pronto para serem disseminados, pronto para serem totalmente difundido aí pela nossa sociedade. Nós estamos falando de 20% das crianças, mas como nesses estudos, 20% dos infectados, 20% dos infectados, há necessidade de atendimento hospitalar, conforme os dados da OMS. Inclusive, nesse caso, não é só internamento hospitalar. O nosso grande engenheiro Spencer Ferreira, que é uma pessoa de uma sensibilidade fantástica, é uma pessoa que tem uma atuação política e social da maior relevância aqui em Maricá. O nosso doutor Spencer Ferreira também está acompanhando, e se ele puder se manifestar e colocar alguma recomendação nos comentários, eu vou ler aqui com o maior prazer. Doutor Spencer Ferreira, seja muito bem-vindo aqui nessa nossa transmissão. Voltando aqui para o nosso trabalho, como 20%, Regina Mendonça, boa tarde também, legal, estamos aí fazendo mais um trabalho, como 20% dos infectados de atendimento hospitalar, só que esse atendimento hospitalar, muitas das vezes, vai exigir o uso de UTIs. Aí é que entra o grande problema que a humanidade está passando, porque vai depender de UTI. E aí, dependendo da gravidade do caso, nessa situação, as pessoas podem ficar sem atendimento. É isso que os imbecis não estão entendendo. Se você, senhor Didi também é um amigo nosso aqui, da rua 118, se eu não me engano, que é um cidadão muito atuante também, muita pessoa da maior relevância. As pessoas de bom coração estão se manifestando. Eu acho que isso é legal. É muito bom a gente saber que estamos cercados de pessoas de bom coração, de boa índole, que estão preocupados com o seu semelhante. Eu acho que é isso. Por isso que nós temos que trocar ideia. Eu não estou aqui como dono da verdade, não é isso não. Eu estou aqui transmitindo aqui uma opinião, um estudo, um levantamento feito aqui pela internet, mas eu não estou aqui como dono da verdade. Por isso que é importante que as pessoas se manifestem, deem o seu recado, e eu vou transmitir aqui, vou ler, para ficar gravado, mais gravado no vídeo, que esse vídeo vai ficar disponível no site professorivanluiz.com.br, e de lá você vai ser remetido para um blog, onde vai ficar o conteúdo todo o conteúdo vai ficar lá disponível. E inclusive no meu YouTube, no meu canal, que é o canal Professor Ivan Luiz de Maricá. Eu peço para todo mundo que puder ir lá no YouTube, no canal Professor Ivan Luiz de Maricá, e se inscrever, vai me ajudar pra caramba, porque para poder fazer a transmissão pelo celular, tem que ter 1000 pessoas inscritas. Eu estou lá com 255 só. Se puder ir lá e dar lá um likezinho, se inscrever, pô, agradeço, vai ser legal. Para dar continuidade, né? Esse trabalho que a gente está fazendo. Aí nós estamos voltando aqui para essa questão que nós estamos tratando, vertical e horizontal. Aí nós vemos o que está acontecendo na Itália, por exemplo, onde os hospitais estão sobrecarregados, olha, o pior não é o hospital estar sobrecarregado. O pior, o que mais nos entristece,
que mais nos entristece são os hospitais não terem atendimento para todos. Aí, nós vamos cair no momento, eu imagino um médico tomar uma decisão dessa. Ah, tem mais de 70 anos, deixa morrer, porque tem aqui uma criança de 10. Ah, tem mais de 60 anos, deixa morrer, que até aqui um jovem de 20. Já imaginou um médico ter que tomar uma decisão dessa? Deixar morrer porque não tem condições técnicas. Onde é que está esse capitalismo? Onde é que está essa riqueza do país, do mundo, que só visa, infelizmente, só visa a ganância, não é? Só visa o meu, só visa... Olha, é algo assim que nós nunca poderíamos imaginar que a nossa humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial, iria passar por uma situação dessa. A gente não poderia jamais imaginar que a nossa humanidade verdadeiramente iria ter... Tem até que amenizar aqui o tom da voz, porque é uma tristeza muito grande um médico ter que deixar morrer. Isso é algo impensável em pleno século XXI. Um médico que fez um juramento pela vida, né? Tem que escolher quem vai sobreviver. Deixa morrer porque tem mais de 70 anos. Olha, realmente... Aí fica essa besta que está aí, querendo o isolamento vertical. Isso aí é... Olha, uma outra questão que está sendo muito ressaltado pelos médicos em relação a esse novo vírus é que ele não faz somente os idosos adoecerem. Isso aí, os médicos estão cada vez mais batendo nessa tecla. Nessas pessoas que são os idosos, a doença tem se manifestado de forma mais grave, né? Mas esse vírus, ele está infectando um número muito grande de crianças, de jovens e adultos. Olha só o que é que os médicos estão ressaltando para que as pessoas tenham bastante cuidado, porque ele está pegando muitas crianças, jovens e adultos, né? Aí nós vimos que hoje esse C19 está pegando uma boa parte do povo brasileiro também. Olha só, hein? Ele está pegando boa parte do povo brasileiro também, que apresenta o sintoma de gripe comum, ou uma gripezinha, como diz aí o Príncipe das Trevas, né? Uma gripezinha à toa, tal, mas não é bem assim. Nós já alertamos para que as pessoas realmente tenham cuidado, porque os hospitais já está, o próprio Flamengo e outros clubes estão oferecendo suas sedes, estão abrindo aí, já pensando nos exemplos dos outros países, já estão se preparando com macas, né, com respirador. Quer dizer, então, a população está fazendo a parte que lhe cabe. Quando chega no topo, aí vem essas imbecilidades que nós estamos vendo aí. Mas, segundo ainda os médicos, ela fala assim, qual seria o momento para adotar o isolamento vertical? Os médicos, eles são responsáveis. Eles têm clareza de que vai chegar o momento aonde vai chegar a hora do isolamento vertical. Então ele fala assim, de acordo então com o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Aildes Medrado, legal, a senhora apareceu aí, dá sua colaboração também, isso é bacana. Então, segundo então essa entidade, né, segundo o presidente
da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis Armes da Cunha, essa ação do isolamento vertical deverá ocorrer quando já tiver passado o pico da contaminação. Ou seja, Vladimir Muti, Muti, você não mole não, hein? Vi aqui teu recado na transmissão da FNP, você não tem jeito, cara. Quer dizer que te trancaram em casa, né? Te levaram a chave do carro e você ficou em prisão domiciliar. Eu entendi assim. Você ficou em prisão domiciliar, né, Muti? Você não é mole, não. Então, vai chegar a hora do isolamento vertical, realmente. Mas, segundo o doutor Armes da Cunha, da Sociedade Brasileira de Infectologia, essa ação ela só poderá ocorrer quando já tiver passado totalmente o pico da contaminação, que nós nem chegamos ainda. Ou seja, quando a curva epidemiológica estiver baixa. No Brasil, no nosso caso aqui, especificamente, o número de casos tem crescido dia a dia e a nossa curva continua em alta. Como é que a autoridade máxima do país quer o isolamento vertical se o próprio presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia está alertando que só poderemos discutir o isolamento vertical quando já tivermos atingido o pico. E nós estamos ainda engateando. Como é inacreditável a imbecilidade reinante no nosso país. Abre aspas agora. É o próximo passo, o isolamento vertical, depois de passado o pico de casos. Mas hoje devemos funcionar só com os serviços essenciais. Neste momento de crescimento franco da transmissão comunitária, a recomendação é para que todos fiquemos em casa. Se tiver que fazer desobediência civil, que a gente faça, mas todos têm que ficar em casa. Quando a curva de infectados achatar, começa a se liberar trabalhadores da indústria, do comércio, protegendo os grupos de riscos. Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi o doutor Clóvis Armes da Cunha, presidente, quer dizer, uma autoridade da Sociedade Brasileira de Infectologia. Não foi um babaca qualquer que chegou e abriu a boca para falar merda. Irrita a gente isso, entendeu? O cara sai, vai saindo aí, porra, dá raiva isso. Desculpa aí. Doutor Aildo, desculpa aí. O senhor chegou agora aqui, já me pegou desequilibrado. Porque quando eu penso nessa bosta que está aí, me desequilibra. Pois é, doutora Aildo Desmedrado falando. Doutora Aildo Desmedrado. Pois é, sedes sendo disponibilizadas, pois estão em consonância com a OMS, devido ao que vem acontecendo no mundo. Mas o isolamento sendo contestado pelo chefe do executivo é triste. Deixa me perdoe. Quase falar besteira aqui de novo. Falou tudo, imbecilidade reinante. É isso aí, tamo junto. Doutor Aildo falou, tamo junto. Tamo junto mesmo, tamo junto em casa. É isso, todos nós estamos juntos em casa e ninguém vai sair. Irrita mesmo, doutor, irrita, doutora, irrita, pô. Eu sou humano, quando vejo essa boca asnerenta falando essa bobagem, irrita. Relaxa, tá certo, vou relaxar. Vou respirar fundo aqui agora, tá certo? Porque é a respiração que ajuda a gente. Isso aí realmente ajuda bastante. Então, a gente fala o seguinte, como é que a gente pode explicar, olha só, como é que a gente pode explicar aos idosos
que é meu caso, tenho 71 anos, em abril farei 72. Como é que a gente pode explicar aos idosos que eles precisam ficar em casa durante a pandemia? Aí, nós vamos chegar agora e dar alguns exemplos internacionais, porque é importante as pessoas terem esses exemplos internacionais dos países que adotaram o isolamento vertical. O isolamento vertical é esse que separa grupos de riscos. Só ficariam os idosos, pessoas com problemas de saúde que ficariam isolados. Olha os países que adotaram o isolamento vertical. Israel, por exemplo. Israel mudou a recomendação da sua população. Anteriormente, apenas pessoas que voltaram de viagem de 16 países deveriam ficar no isolamento domiciliar por 14 dias. Israel pensava assim, tá certo? Mas, em 19 de março, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele ampliou as restrições de circulação para conter a disseminação da doença no país. No pronunciamento, Netanyahu recomendou que a população fique em casa. Olha só, no início, Israel tinha também a visão do isolamento vertical. Olha só, mas quando ele viu o tamanho da cepa, o que ele falou? Não, recomendou que a população fique em casa, e que só saia para comprar alimentos e medicamentos. Alguns trabalhadores com profissões consideradas essenciais também ficam fora dessa medida. Mas olha como ele teve que, e não há nenhum erro em se voltar, não, e reconhecer que errou. Não há nenhum demérito nisso, não. O demérito a pessoa não reconhecer que errou. Vladimir Muti, legal. O triste é ver o pessoal da saúde se expondo e sem material para trabalhar, e além disso, não receberem insalubridade e nem periculosidade. Vladimir, tocou na ferida, Muti. É impossível não se gratificar decentemente. Tocou num ponto essencial. Não basta bater palminha e bater palmas e bater panela o pessoal da saúde, não. Tem que gratificar esse pessoal. Eles estão 24 horas por dia agora numa atividade insalubre. Esse pessoal da saúde tem que ser muito bem remunerado. Eles não podem ficar ignorados, não. Você lembrou bem, Muti, lembrou muito bem. Nós temos que fazer uma campanha para que o pessoal da saúde receba insalubridade e periculosidade. Nós temos que fazer uma campanha brilhante nesse comentário. Nós temos que reconhecer o trabalho de bombeiros, o trabalho até da polícia, que a gente não tem muita aptidão, mas tem que reconhecer o trabalho desse pessoal da saúde. Aqui em Maricá, bombeiros na beira da praia, mandar um abraço aí também para o artista plástico, Cal Muniz. Legal, Cal, você é um artista plástico, você deve estar tendo também algumas dificuldades, né, nesse isolamento horizontal. Mas, Cal, entra nessa campanha agora que o Multi está dando início aqui. Nós temos que fazer uma campanha para que o pessoal da saúde receba insalubridade. André Lobão, nosso grande jornalista, acabou de chegar aí agora. André, entra nessa campanha, essa ideia do Multi foi brilhante, bota aí no nosso sindicato, bota aí na nossa imprensa. O pessoal da saúde tem que ganhar insalubridade, tem que ganhar periculosidade. Esse pessoal da saúde, esse pessoal das atividades essenciais, eles têm que ser reconhecidos como heróis nacionais. Eles precisam ser reconhecidos como os verdadeiros heróis nacionais, meu irmão. Isso nós temos que abraçar
essa iniciativa do MUT. Nós temos que divulgar isso 24 horas por dia e exigir do governo do estado que o nosso pessoal da saúde, a nível estadual, tenha a periculosidade e insalubridade. Exigir dos prefeitos todos, que remunerem o pessoal da saúde diferentemente, dar tratamento diferenciado a esses heróis nacionais da saúde, recebendo periculosidade e insalubridade. André Lobão disse sim. Já que André Lobão disse sim, eu tenho certeza que essa campanha vai tomar uma proporção nacional. Eu tenho certeza disso. E que os trabalhadores da saúde, esses trabalhadores essenciais a nível federal, municipal e estadual. Vamos pedir para o deputado Paulo Ramos, vamos fazer uma campanha para o deputado Paulo Ramos, que é nosso amigo, parceiro, para ele liderar isso, fazer lá uma emenda à Constituição, fazer lá um projeto de lei, onde o pessoal da saúde, que está aí recebendo palminhas e paneladas, que eles tenham essa remuneração, esse adicional de periculosidade e de insalubridade. Vamos falar com ele sim. E quem tiver contato com outros deputados, façam também essa campanha com os seus deputados aí, federais, estaduais, com os seus vereadores. Faça essa campanha, que é fundamental. Fabiano Chaves também chegou aí. Legal, Fabiano. Fabiano, entra nessa campanha aí. O pessoal da saúde tem que receber insalubridade e periculosidade. Aí alguém deve achar assim, ele deve ser enfermeiro ou médico. Não sou nada disso. Eu sou professor de geografia e trabalho na Petrobras, né? Peão. Mas eu estou defendendo essa ideia brilhante do nosso companheiro Muti, que é fazer uma campanha contundente mesmo, fazer uma campanha séria, botar na internet, para que os nossos trabalhadores da saúde recebam insalubridade e recebam também periculosidade. Nós temos que começar já a fazer essa campanha, todo o povo brasileiro. Mas voltando lá para os países que fizeram isolamento vertical, o próprio Reino Unido, através do seu primeiro-ministro, o Boris Johnson, ele pediu também que os próprios moradores adotassem o isolamento social. Mas boa parte da população não seguiu a orientação e a doença avançou, como nós estamos vendo aí, lá no Reino Unido, a doença avançou de modo avassalador no país, lá no Reino Unido. Então, ele determinou a quarentena com a suspensão de aulas, fechamento dos mais famosos pubs e outros estabelecimentos comerciais, como restaurantes, cinemas e academias. Isso por um mês. Após esse período, então, ele vai fazer uma reavaliação. Mas teve que fechar para preservar a vida. O posicionamento semelhante, que é essa coisa que está aí, né, presidente do Brasil, também foi adotado pelo presidente dos Estados Unidos, que é outra coisa maléfica para a humanidade, né? Mas até o momento, nenhuma orientação de Washington para a adoção do isolamento vertical. Ele falou bobagem, e a consequência está lá, em Nova York, na terrinha dele. Ele está vendo o que acontece quando as pessoas são, André Lobão, que tem isolamento já. É isso aí, André, isolamento já. Doutora Hildes, justíssimo, insalubridade e periculosidade aos profissionais da saúde. Doutora Hildes, legal, já está na campanha aí, ó. Tá vendo? Vamos aí, divulgando ao máximo isso, vamos fazer essa campanha aí, legal. Então, a gente vê que o Trump também teria orientado que todos os americanos agora ficassem em casa e declarou emergência nacional, não é? Ele declarou emergência nacional. Apesar de ele estar falando que daqui a 3 semanas, quando chegar a Páscoa, eu vou fazer uma reavaliação. Aí nós vemos que isso, nós falamos de alguns, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, a Coreia do Sul também não adotou o isolamento generalizado.
A Coreia do Sul está aí, ó. É mais um exemplo, né? Que eles estão vendo que 320 mil pessoas foram submetidas a exame para saber se estavam infectadas ou não com esse vírus, né? E os especialistas deles lá na Coreia do Sul, ele fala que o país lá agiu rápido para que o foco fosse controlado. Nossa, essa matéria aqui, ela está no site da Gazeta do Povo.com.br/Vida e Cidadania. Esse foi o nosso módulo 2. O nosso módulo 3, ele fala o seguinte, a nossa fonte foi a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Ele fala assim, as grandes petroleiras estão se preparando para o petróleo a $10. Olha o que está acontecendo com a ganância capitalista. Eles vão ter que se preparar para o barril a $10. Esse texto aqui foi feito pelo Nick Cunningham. Aí vem lá o texto falando o seguinte, que essa onda de corte nos gastos da indústria do petróleo, ela continua, ela não parou, né? E as principais indústrias do petróleo estão falando de reduções significativas, já que o petróleo ele permanece preso aos $20. Por exemplo, a Royal Dutch Shell disse na segunda-feira agora que cortaria os gastos em 20%. Isso significa cerca de 5 bilhões de dólares e que também suspenderia o seu plano de recompra de ações. Tu já imaginou o Estado investir nessas empresas e elas, ao invés de darem manutenção aos empregos, ao invés de elas garantirem a vida dos trabalhadores, elas vão e recompram as suas ações. Isso é algo assim impensável, né? Uma outra gigante, também petrolífera, francesa, a Total, e também a norueguesa, a Equinor, anunciaram movimentos semelhantes nessa direção da própria Shell. A ExxonMobil e a Chevron sugeriram que eles também estariam cortando os seus orçamentos. Olha só, hein? Cortando os seus orçamentos, né? E aí a Exxon tem uma pressão particular. O Goldman Sachs estima que a Chevron precisa de $50 por barril para cobrir os gastos de seus dividendos. Se elas estão se preparando para um barril a $10, aí como é que a Chevron, por exemplo, para sobreviver, se ela precisa do barril, no mínimo, a $50. Aí a gente vê que, por outro lado, a ExxonMobil está dizendo que precisa do barril em torno de $70. Olha só, a Chevron diz que para ela sobreviver tem que ser $50. A ExxonMobil diz que para ela tem que ser no mínimo de $70 no Brasil. Aí nós estamos vendo que as principais empresas, elas são relativamente mais isoladas da desaceleração do que as perfuradoras de shale gas, né? Pequenas e médias, porque elas possuem ativos de refino e petroquímicos que normalmente têm um desempenho um pouco melhor que as unidades apenas exploradas quando os preços caem. As refinarias, por exemplo, gastam menos em petróleo durante a crise e os preços baixos também se traduzem em um aumento nas vendas de produtos refinados. Aí a gente faz uma paradinha e vê a maldade que eles estão fazendo com o povo brasileiro, quando eles reduziram em 30%
a capacidade da Petrobras para poder importar derivados, não é? Eles reduziram 30% da capacidade produtiva da Petrobras para poder importar esses derivados. Só que essas importações são direcionadas. 80% delas vêm exatamente dos Estados Unidos, para poder o povo brasileiro continuar lambendo as botas deles. É uma vergonha o momento que nós estamos vivenciando na realidade. Mas essas grandes empresas petrolíferas, elas não têm, dessa vez agora, elas estão sem colchão na realidade, segundo esse estudo aqui. Nós estamos no meio de um colapso histórico, uma crise de oferta e um evento de demandas sem precedentes. As estimativas variam, mas com o consumo de petróleo, que é onde fala que poderão diminuir 10 milhões de barris de petróleo por dia. Ou mais ainda do que isso. Não importa quão barato, o preço barato do petróleo, né? Não importa isso, estou falando de petróleo bruto. Se as pessoas não estiverem dirigindo, voando ou consumindo algo além do essencial. Não há aumento de demanda apenas pelos preços baixos. O que adianta chegar ali fora agora, a gasolina está 50 centavos, se eu não posso sair com o carro? O que adianta isso? Agora, por que eles não pensaram nisso antes? Eles só pensam... Eu tenho um amigo meu que toca secretaria comigo lá, das empresas privadas, no Sindicato RJ, que ele fala assim: Ivan, olha só, quando o barril estava a $110, que eu, ele, o Braia, o Queiroz, nós fazemos parte do núcleo 5 do Sindicato RJ e nós negociamos com as empresas aí privadas, contratadas, terceirizadas e tal. Quando o barril do petróleo estava a $110, nós íamos fazer negociação de acordo coletivo, as empresas chiavam. Não, porque não está legal e tal. A $110 eles chiavam, eles reclamavam. Agora está se falando em trabalhar com $10. Como é que eles vão subsistir? Como é que eles vão ter os seus aviãozinhos particulares, né? Os seus carrões particulares, suas lanchas maravilhosas, seus iates? Como? Então, o capitalismo tem que se repensar. Tem que pensar que quem produz a riqueza do planeta não são os empresários, não são as grandes empresas. Quem produz a grande riqueza do planeta são os empregados, são os trabalhadores que servem sempre de massa de manobra para esse mau caratismo que impera no capitalismo, né? Nessa segunda-feira agora, por exemplo, dia 23 de março, a ExxonMobil, ela anunciou que ela estava cortando a produção em sua refinaria de Baton Rouge, a segunda maior da empresa nos Estados Unidos. Por quê? Porque a fraca demanda encheu os tanques de armazenamento. A Exxon também cortou 1.800 terceirizados do local. Em outro exemplo, um grande projeto petroquímico em Appalachia, deve ser isso, pode não prosseguir à medida que o mercado afunda. Agora, eles começam a entender que o mercado está afundando. A primeira rodada de corte de gastos da indústria do petróleo está agora visível. Mas uma segunda rodada está começando, de acordo com o relatório da Goldman Sachs. Olha que o momento não é de brincadeira, hein? Aspas, vemos a produção de petróleo dos Estados Unidos
caindo quase 1.400.000 barris por dia ao longo de 5 trimestres após o 2T20. O que é o 2T20? É o intervalo entre 2019 e 2020. Isso com base na perfuração reduzida, ou seja, antes de considerar o fechamento de poços existentes, que provavelmente serão necessários, né? Com o CAPEX das empresas, o que é a CAPEX? Nós temos que entender que existe CAPEX e existe OPEX, né? São modalidades, na realidade, de investimentos das empresas, né? Enquanto o CAPEX se refere às despesas com aquisição de bens, o OPEX é relativo aos custos operacionais. Isso em queda de 35% ano a ano em 2020. Quem escreveu isso foi Goldman Sachs, uma nota que ele publicou, tá certo? Mas a gente vê o seguinte, nesse módulo, que, no entanto, as revisões do orçamento ainda não terminaram. Essa revisão dos orçamentos ainda não terminaram. Não terminaram. A queda nos gastos na perfuração e também na produção pode se aprofundar à medida que os cortes de investimentos aumentam mais acentuadamente. Vamos abrir uma aspas aqui. Não há cobertura de açúcar. A atividade nos campos petrolíferos dos Estados Unidos entrará em colapso com os preços do petróleo bem abaixo dos $30, disse Raymond James na segunda-feira. Vamos aqui entender que essa rodada inicial de cortes, ela coloca os gastos em cerca de 45% abaixo dos níveis de 2019. Olha só o que disse esse banco, abre aspas. No entanto, os declínios serão muito mais dramáticos do que esses cortes iniciais e enfatizamos que esses anúncios se direcionam para limites maiores de operadores com melhor cobertura e capitalização. Fecha aspas. O CAPEX total dos Estados Unidos provavelmente cairá mais de 65% com o preço do WTI, né, que eu falei ali em cima ainda há pouco, persistindo nos $20, né, o preço do barril. Quem conclui isso são bancos de investimento, né? A Rystad Energy, deve ser esse nome, eu não sei falar inglês, ela divulgou uma estimativa semelhante na segunda-feira. É provável que os produtores, né, exploradores e produtores de petróleo reduzam os investimentos em até 131 bilhões de dólares, ou cerca de 68% ano a ano, de acordo com a empresa de Oslo. Abre aspas. Olha o que ela fala. Os produtores terão que examinar atentamente seus níveis de custos e planos de investimento para combater o impacto financeiro de preços e demanda mais baixos. As empresas já começam a reduzir seus investimentos anuais em 2020. Quem diz isso é Andun Martisen, chefe de pesquisa de serviço de energia da Rystad Energy. Luciene, tem mais um comentário ali, hein? Professor,
esse meu amigo Josemar Barros é um grande escritor e o proprietário da Sebo X, onde se pode encontrar livros e CDs super selecionados em um ambiente super agradável na Praça Tiradentes. Legal, pô, bacana, é legal. Nós estamos precisando disso aí. E de repente ele até entrega, né? De repente ele até entrega isso aí na residência e tal. Vamos combinar para tomarmos um café lá um dia desse? Vamos, tem que esperar passar o C19, né? Passando o C19 a gente vai sim. Vanderlei Azevedo também está assistindo. Legal, Vanderlei, legal. Então, nós estamos dando uma passadinha nesse momento sobre essa redução das empresas petrolíferas que estão se preparando para o barril de dólares a 10 dólares. O barril de petróleo a 10 dólares. Bota aí o contato, Lucilé, para as pessoas, de repente, entrar em contato com ele. Qualquer um. Agora é a hora da solidariedade. Então, quem produz alguma coisa, quem pode prestar um serviço online, bota aí, aproveita aí a internet. São várias pessoas que estão nos assistindo aí. É legal isso, sim. Aí a gente fala o seguinte: ninguém pode imaginar o quão baixo está a produção do barril de petróleo, né? Porém, muitos analistas apontaram para o potencial de armazenamento ao máximo, com uma razão pela qual os preços têm mais espaço para cair. Olha só, ninguém pode ter certeza de que a produção será encerrada com rapidez suficiente para não sobrecarregar nossa capacidade de armazenar petróleo, disse a JBC Energy em nota. A empresa apontou também que as refinarias cortam o processamento porque, deixa eu ver, Maricá segue em casos confirmados e Maricá segue sem nenhum caso de coronavírus. Por quê? As praias estão aqui, ó. Botaram armadilha na porta, ninguém pode ir para a praia, ninguém pode. Dá uma restrição, o isolamento horizontal radical mesmo, entendeu? E com isso, Maricá não tem nenhum caso de coronavírus e está preparando lá aquele super hospital, sem ter nenhum caso. É isso que esses imbecis não entenderam ainda. Não precisa ter caso nenhum. A Secretaria de Saúde que mandou esse informe aqui. Secretaria de Saúde de Maricá que mandou esse informe aqui agora. Que Maricá não tem nenhum caso. Quer dizer, então, é fundamental se tomar todas as medidas para evitar isso. Nós fechando o nosso módulo aqui que tratou das empresas petrolíferas e estarem se preparando para o barril de petróleo a 10 dólares, o último parágrafo fala o seguinte, que ninguém pode imaginar, né, esse preço aí tão baixo. E ninguém também pode ter a certeza da produção, que a produção será encerrada. Parar a produção de petróleo. Ninguém pode falar isso também, tá certo? A empresa, então, essa JBC Energy, a empresa apontou que as refinarias cortam o processamento porque estão ficando sem capacidade de armazenamento, como é o caso da Baton Rouge, da Exxon. Abre aspas, neste ambiente é possível que os preços do Brent cheguem brevemente a 10 dólares por barril, como aconteceu em 1986, né, ou 1998. Isso concluiu a JBC. Esse trabalho, a fonte é oilprice.com. Quem quiser se aprofundar mais, procura oilprice.com. Esse nosso módulo agora é o módulo 4. Nesse módulo 4, nós destacamos as lutas e as revoluções populares que aconteceram na América Latina nos séculos 19, 20 e 21. Nesse módulo agora, que é o módulo 4, nós vamos dar destaques para as lutas
e revoluções que aconteceram na América Latina do século XX, 19, 20, 21, nesse intervalo de 20 até 26 de março, que é o nosso dia de hoje. Por exemplo, no dia 20 de março de 1854, políticos americanos fundam o Partido Republicano visando combater a escravidão. Quer dizer, a escravidão como pano de fundo para se criar, então, o Partido Republicano. Nesse mesmo dia, 20 de março de 1861, um sismo destrói completamente a cidade de Mendoza, no oeste da Argentina, causando morte a mais de 10 mil pessoas. São fatos relevantes que realmente nos causam, assim, muita preocupação. No dia 21, nós fizemos um destaque aqui de 1932, quando foi criada no Brasil a carteira de trabalho pelo então presidente Getúlio Vargas. No dia 22, nós destacamos, de 1941, também o navio brasileiro Taubaté, que foi metralhado por navios de guerra alemães no mar Mediterrâneo. E dia 22 também tem um destaque. Ver aqui uma mensagem aqui agora. Todos nós vamos nos infectar. Descrevê-la em ação de limpeza contra o coronavírus. É só besteira, só bobagem. Então, no dia 23 de março, dentro desse nosso módulo aqui, no dia 23 de março de 1843, o Chile toma posse, então, do Estreito de Magalhães e mantém a soberania sobre ele até hoje. No dia 23 de março também, de 1868, acontece a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai. Após 2 anos impedindo o progresso das forças aliadas, o Forte Paraguaio de Curupayty é tomado pelas forças lideradas pelo comandante-em-chefe do Exército Brasileiro no Paraguai, o então Marquês de Caxias. São lutas que aconteceram aí, né? E também no dia 23 de março de 1879, ocorreu a primeira batalha da Guerra do Pacífico, no confronto do Chile com as forças conjuntas da Bolívia e do Peru. Esse nosso modo, nós estamos dedicando a esses fatos da América Latina, né? E no dia 24 de março de 1884, foi oficializada a abolição da escravatura na Venezuela. É uma data muito importante, 1854, e nós, 1888. Olha só, 24 de março de 1854, foi oficializada a abolição da escravatura na Venezuela. Por que não se imita, né, essas coisas importantes que aconteceram aqui nos países próximos a gente? Nesse dia 24 de março de 1928 também, foi assinado o Tratado Salomão-Lozano, pondo fim a um litígio territorial de quase um século entre a Colômbia e o Peru. Isso é fundamental. No dia 24 de março de 1980, olha que fato triste, o arcebispo Oscar Romero, ele é morto, ele é assassinado enquanto celebrava a missa de São Salvador. A gente não pode deixar esquecido esses fatos que aconteceram aqui com a gente ou próximo a gente. Né, Vanderlei Azevedo? A gente não pode deixar essas coisas morrerem na memória do nosso povo e na nossa memória, principalmente de quem gosta de ler e quem gosta de combater as injustiças. No dia 25 de março
No dia de 25 de março, então, de 1865, foi inaugurado em São Paulo, aqui no nosso querido Brasil, a rua 25 de março. Isso é importante também, porque é uma rua considerada como o maior centro comercial da América Latina. E no dia de hoje, dia 26 de março de 1812, e um montão de coraçãozinho ali, legal. No dia 26 de março de 1812, então, um sismo, ele destrói Caracas, a capital da Venezuela. Esse foi o nosso módulo 4. Como eu anunciei no início, o nosso módulo 5 agora, nós damos aquela descontraídazinha, porque é uma homenagem que nós fazemos aos grandes seres brasileiros que se destacaram na nossa cultura, como, por exemplo, o nosso querido Ernesto Nazaré, nosso grande maestro, né? Ele dia 20 de março, completou 157 aninhos, o nosso querido Ernesto Júlio de Nazaré, que nos deixou no dia 4 de fevereiro de 1934. Um grande compositor, um grande pianista, né? Filho de Vasco Lourenço da Silva. Tinha que ter um Vasco aí, né? Tem que lembrar do nosso Vasco, do meu Vascão, tá certo? Ele realmente um grande músico, um grande maestro, mas ele é uma pessoa assim que merece esse destaque. Ele merece porque ele fez um trabalho na nossa cultura muito bacana e é muito grande aqui a biografia dele, que vai ficar disponível lá para a nossa companheirada. No dia então, 22 de março agora, nosso querido Jorge Duílio Lima Menezes. Quem é Jorge Duílio Lima Menezes? Quem é? Duvido que alguém saiba. Vou dar um tempinho aqui de 2 segundos. Quem é Jorge Duílio Lima Menezes? Fala aí, anota aí. Escreve aí quem sabe quem é esse cidadão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos, passou. Ninguém soube responder. Esse Jorge Duílio Lima Menezes é nada mais, nada menos que o nosso Jorge Benjó, né? Que completou agora, no dia 22 de março, 78 aninhos. Nosso grande compositor, grande cantor, grande instrumentista, toca um violão que quem escuta o Jorge Ben tocando violão sabe que é o Jorge Ben que está tocando violão. Tem uma batida totalmente especial, totalmente dele. Isso bacana, vai aí o nosso grande compositor, da nossa homenagem aí, pelo seu aniversário, dia 22 de março, Jorge Ben. Vai aí o nossa querida e singela homenagem a você, tá certo? Agora, o nosso próximo destaque cultural também é um sujeito fantástico, criado pela nossa querida Beth Carvalho, né? É o nosso querido Bira Presidente. Bira Presidente, eu ia falar o nome dele, esqueci de falar antes. O Birajara Félix do Nascimento. Nosso querido Bira Presidente, que tem lá um molejo assim, que é um negócio muito sério. Quando a gente vê aqueles caras no palco, eles são danados, né? Então, o nosso querido Bira Presidente completou, dia 23 de março, 83 aninho, e sambando bacana, e com um pandeiro, um toque no pandeiro também, todo dele. Ele é cantor, compositor, filho do grande Domingos Félix do Nascimento, bacana, né? Legal, legal. Isso aí, a gente tem que tirar o chapéu com esses caras. Esses caras são danados, eles são pessoas incríveis, né? Ele, aí junto com o Fernando Pamplona, Sérgio Cabral, pai, né? Albino Pinheiro, são uns caras assim que, sabe, são uns caras que merecem sempre serem lembrados pelo trabalho fantástico que esses caras fizeram aí ao longo da vida, né? E nós temos que destacar também
o trabalho deles, né? Junto com artistas como Jorge Aragão, Almig Neto, que fez parte da primeira formação desse grupo, Fundo de Quintal, né? Consta também Zeca Pagodinho, Marquinhos Satã, Carlos Sapato, Luiz Carlos da Vila, Jovelina Pérola Negra, Pedrinho da Flor, e tem um montão de gente boa que essa galera aí está sempre trazendo só felicidade. E então, no módulo 6 tem uma relação de diversos aniversariantes ali, que também são nossos homenageados, mas nós temos que correr um pouquinho, que já estamos bastante tempo. Como eu falei, o nosso último módulo, e ele trata de alguma coisa que chega assim, tipo, inesperado, né? Uma recomendação inesperada. Esse nosso módulo 7, que é o último módulo nosso, ele é o módulo de última hora, ele tem um texto aqui muito interessante, que esse texto é assim, ó. Vou ler esse texto, chegou de última hora. Já vi, entre aspas, já vi muitas crises diferentes, mas crise de saúde eu nunca tinha visto. Vi a crise do petróleo, da hiperinflação e outras, todas passaram. Isso vai passar. Ao empresário, posso dizer para que ele procure pagar as pessoas, os empregados. Isso é importante para que eles tenham o mínimo de renda para viver. E tenha também paciência, porque isso tudo vai passar. Não é momento da gente discutir se é lockdown, no Brasil, se vai ser horizontal, se vai ser vertical. Não é momento disso. O Brasil já está parado. É preciso discutir o que tem que ser feito nesse período que nós estamos parados. Tem que construir hospitais de campanha, trazer mais respiradores, máscaras, olhar principalmente as pessoas mais humildes das favelas, organizar para onde as pessoas devem ir quando elas precisarem. É isso que a gente precisa. Temos que ter uma agenda mínima enquanto estamos parados para dar esperança ao povo. Você pode tirar o que você quiser das pessoas, menos a esperança. Nós aqui somos uma migalha. Estamos bem. Mas para as pessoas humildes, as pessoas pobres, é muito importante que se dê uma atenção especial. Aspas, é preciso gastar dinheiro. Dinheiro mesmo. Muito dinheiro. Aí, isso aqui são palavras do Abílio Diniz. Ele fala assim, conversei hoje com o Guedes e ele estará a par disso. Vai colocar mais de 600 bilhões de reais em circulação. Ele é liberal, mas em momento de crise... Mas, no momento de crise, somos todos keynesianos, afirmou o empresário Abílio Diniz. Claro que tem que ser keynesiano, claro que tem que apelar para o Estado, claro que o mercado aí agora esquece, porque o mercado não dá um tostão, quem dá é exatamente o Estado. Então tem um link lá também, né, esclarecendo sobre esse diálogo que ele teve lá com esse... Já nem falo mais superministro, porque cada dia que passa aparece um superministro aí, né? Então, eu já nem falo mais em superministro. Mas um outro fato sério, antes de encerrar nossa transmissão, é o governador Witzel, que está cobrando os recursos do governo federal e está dando prazo até segunda-feira. Olha só, essa foi a matéria que saiu, ele dando um prazo até segunda-feira para reavaliar as restrições no Rio de Janeiro. Mas só que na televisão, no repórter, ele gravou, ele fez um áudio dizendo que não, que não vai rever restrição nenhuma, porque deve ter visto a cagada que ele fez falando isso, né? Quer dizer, abrindo as pernas lá para o doido que quer fazer a vertical, o isolamento vertical. Então, companheirada, eu estou aqui agora me despedindo, agradecendo muito as pessoas que participaram,
que fizeram seus comentários, né? Que deram a sua contribuição nesse momento, que verdadeiramente é um momento muito difícil, um momento que ninguém pode brincar, num momento de isolamento verdadeiro. Ninguém está de férias, nós estamos isolados, num processo complexo, num processo dificílimo, não é? Num momento em que a humanidade jamais poderia imaginar ter que passar por isso, mas uma doença está vindo curar o nosso planeta. Aí você vê que o planeta hoje está menos poluído, né? Que o planeta está sossegado, preocupado, claro, todo mundo está preocupadíssimo, todo mundo está preocupado, mas está todo mundo, muitas pessoas orando, muitas pessoas pedindo a proteção divina, né? Que é o que verdadeiramente nos resta, muitas pessoas pensando, os netos pensando nos avós, os avós pensando nos filhos. Quer dizer, é um momento de reflexão profunda, é um momento em que todos agora viraram um. Nós todos hoje somos um. Quando nós ficamos reclusos, quando nós ficamos nesse isolamento vertical, ou melhor, isolamento horizontal, nós estamos protegendo o outro, nós estamos protegendo o nosso semelhante. Por isso que nós não podemos abrir mão em nenhum instante desse isolamento horizontal. Nós estamos nos protegendo, nós estamos protegendo ao nosso semelhante. Então, meus amigos, minhas amigas, companheirada, eu me despeço aqui, prometendo voltar na próxima quinta-feira, ou também a qualquer momento, né? Se precisar, eu estou aí, pronto para cumprir o meu papel. E me despeço, desejando a todos aí que tenham um bom convívio, um bom relacionamento, muita paciência, muita compreensão, e que todos possam desfrutar da natureza que está aí ao seu redor, né? Olhar mais o céu, olhar as estrelas e entender que existe um mundo que estava ficando despercebido. Nós não percebíamos mais que existiam as estrelas. Não tinha tempo. Nós não tínhamos mais tempo para nós olharmos as estrelas, para nós olharmos a plantinha. Por sinal, ficou até escondida aqui, esqueci de trazer, porque lá no escritório eu sempre ponho uma rosa vermelha para que as pessoas lembrem que a rosa vermelha é o símbolo do socialismo. E é a grande esperança nossa, minha em particular, é realmente o socialismo, onde as pessoas são obrigadas a ter a consciência de que o outro é importante. Por isso que eu vou sempre ter uma plantinha perto para poder olhar, desfrutar, né, dessa maravilha, essa coloração que nós não damos valor, né? Essas coisas assim que é fundamental que nós percebamos, essas coisas assim importantíssimas. Até a próxima quinta-feira, então, e que Deus nos proteja.